Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trivede. E hoje a nossa aula vai ter sangue nos olhos, mano. Aqui vai ser pauleira. Nós vamos precisar de fazer exercício sobre segunda lei de Newton. Então, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis e vamos embora aqui. Refaça todos os exercícios, já vou avisando. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as forças aqui. Então, imagina essa situação, né? Veja, você tem, por exemplo, dois blocos A e B conectados através por uma corda. Essa corda passa por uma polia. O corpo B ele está numa superfície horizontal. O corpo A está pendurado, certo? Não está encostando em nada, apenas está pendurado através da corda. Esse corpo B ele está ligado com uma mola. Então veja que doido, né? Esse negócio aqui. Vejam, quais são as forças que estão atuando aqui nesse processo? Primeira delas, a gente não pode esquecer, o velho peso. O peso, cara, ele sempre vai estar ali. Se tem massa, tem peso, principalmente se a gente estiver na Terra, certo? E esse peso eu posso calcular através da equação. Peso é igual massa vezes a gravidade, certo? E esse peso sempre atua para baixo, em direção ao centro da Terra. Além disso, nós temos a velha e conhecida força normal, que é a força perpendicular à reação à compressão da superfície, ou seja, se estamos realizando uma força sobre uma superfície, ela irá reagir contra isso, certo? Evitando que a superfície ceda, se você for imaginar isso, certo? Então essa força ela sempre é perpendicular, ou seja, 90 graus com a superfície. Além disso, nós temos a velha tração. A tração ocorre em cabos, cordas, e ela atua sempre ao longo deste e nas suas extremidades. Então, elas tendem, inclusive, a se encontrar, se você for olhar esse desenho, né? Então, no caso, o A está puxando o B através da corda e o B está puxando o A também através da corda, ok? Além disso, nós temos a força de atrito, né? Aqui tem tudo agora, inclusive porque eu nem falei que era superfície lisa. Então, veja, nós temos a força de atrito, que é a força que é a força contrária à força que causa o movimento, que no caso está atuando sobre B, que é dado por essa formulazinha. Força de atrito é igual ao mu, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal. E além disso, nós temos a velha e conhecida força elástica, que tem uma mola no meio, certo? Essa força elástica, ela é causada pela deformação dos objetos, certo? No caso ali, quando ele volta, né, quando sai a força, ele volta para a sua posição original, e ele é definido como força elástica, F-E-L, é igual K vezes X. Certo? Em que K é chamada constante elástica e o X é a deformação desse objeto, no caso da mola. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão da segunda lei de Newton, né? O que seria a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, assegura que a força resultante que há sobre um corpo é igual ao produto da massa pela sua aceleração. Então, é aquela velha fórmula conhecida como força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza, desde que essa formulazinha aplicada, desde que seja massa constante. Vamos fazer algumas aplicações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer com vocês alguns exemplos e depois eu vou dar outros exemplos para vocês poderem resolver, ok? Então ficou combinado desse jeito aqui. Então a primeira aplicação que a gente vai fazer é com um sisteminha de blocos. Então veja aqui comigo. Um bloco de massa igual a 4 kg encontra-se sujeito à ação de duas forças conforme o esquema abaixo. F1 e F2 são iguais a 12 e 4 newtons respectivamente. Ele pergunta, calcula a aceleração resultante sobre o bloco. Então aqui, ó, você tem o bloquito, certo? O F1 e o F2 são horizontais, certo? Como o bloco também se encontra horizontal, e o F1 está apontando para a direita e o F2 para a esquerda. A linha de movimento que ele me deu é para a direita. Bem, como é que a gente vai trabalhar nessa situação e calcular a aceleração? Bem, primeira coisa para isso a gente vai ter que lembrar de algumas coisinhas, né? Alguns casos mais comuns de força resultante. Quando as forças elas estão na mesma direção e sentido, os seus módulos são somados. Quando você tem forças na mesma direção, mas sentidos opostos, como se fosse um cabo de guerra, você teria a subtração deles. E caso você tenha forças que são ortogonais uma à outra, ou seja, o velho conhecido 90 graus, você vai aplicar aqui a seguinte relação, que a força resultante é igual à raiz do F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. Mas o mais comum, pessoal, dos exercícios é o primeiro e o segundo caso.
certo? É o mais comum de todos aí. Pois bem, vamos analisar de novo o nosso exercício aqui. Então a gente tem o seguinte, a gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. E como o F1 e o F2 eles estão na mesma direção, mas estão em sentidos opostos, como cabo de guerra, eu vou subtraí-los. Eu vou subtrair, nesse caso, o maior menos o menor, né? Por isso que, inclusive, o movimento está apontado na direção do maior, que é o F1. Então, fazendo a continha aqui, nós vamos ter que 12 menos 4 é igual a 4 vezes A, certo? Resolvendo isso aqui, vai ficar 8 igual a 4 vezes A. A aceleração, nesse caso, vai ficar igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, ver que não é bicho de sete cabeças, é só você olhar o desenho e ver se os vetores estão se somando, subtraindo, ou no caso espetacular, se eles estão fazendo lá conforme sistema ortogonal. Pois bem, veja essa atividade aqui, ó. O Fusca da vovó Jucleide estragou, carro velho, né? A gente já falou isso. Seu neto, que eu vou chamar de 1, a sua neta 2 e seu namorado 3, empurra o velho carro, né? Que tem uma massa de 800 kg. Eles empurram conforme duas situações descritas. A primeira situação, o nosso amigo Fuca, as três forças são horizontais e as três estão apontando para a direita. Na situação B, existe o seguinte, as três forças são horizontais, só que a força 1 e a força 3, ou seja, a força do neto e do namorado, está apontando para a direita, enquanto que o F2, que seria da neta, está apontando para a esquerda. E a minha pergunta é o seguinte, sendo que as forças aplicadas pela pessoa, no caso o F1 é o neto e vale 200, o F2, que é a neta, vale 300, e o F3, que é o namorado da vovó, que seria 500, calcule a aceleração do veículo em cada caso. Eu vou dar um tempinho para vocês aqui e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Então, vamos lá. Se você for analisar no primeiro item, você percebe que as três forças estão na mesma direção em sentido. Logo, a resultante dela é só somar. Ou seja, 500 mais 300 mais 200, que a resultante fecha 1000. E aí você vem aqui e aplica a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, você terá aqui a força resultante vale 1000, a massa do veículo é 800, vezes a aceleração. Passo o valor dividido para o outro lado e aí eu acho a aceleração de 1,25 metros por segundo ao quadrado. Agora, olha essa segunda situação aqui. Percebam que a força F2 ela está para a esquerda, ou seja, no sentido oposto de F1 e F3. Certo? Então, está no sentido oposto. O que vai acontecer com a resultante? Essa resultante eu vou somar o F1 com o F3 e subtrair com o F2, certo? Eu vou fazer isso por causa que eu defino o sentido, né? Então, no caso, eu decidi que o positivo vai para a direita, certo? E, consequentemente, eu fiz isso para dar um valor positivo neste caso, né? Então, vai ficar o seguinte, força resultante é igual a F1 mais F3 menos F2, ou seja, força resultante é igual a 500 mais 200 menos 300, valor de 400. E aí você aplica a formulazinha. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu vou passar dividindo para o outro lado, né? Força resultante é igual a... melhor dizendo, a aceleração é igual a 400 dividido por 800 e resultado 0,5. Beleza? Então, tranquilito, né? Agora vamos fazer um outro exercício aqui que diz o seguinte. Sobre a superfície horizontal e lisa de uma mesa, é colocado um corpo A de massa igual a 2 kg. Um fio ideal une o corpo A e B, que tem massa de 3 kg. Ao passar por uma polia, também ideal, considerando G como 10 e desprezando possíveis atrito, nessas condições, o que eu vou querer de vocês? Vejam, eu quero que vocês representem as forças que agem em cada corpo. Nós vamos determinar aqui a intensidade da aceleração adquirida e também vamos determinar a tração da corda ali. Que corda, professor? É só olhar a figura. Veja, você tem aqui uma figura, certo? Em que o corpo A está numa superfície plana, lisa, tranquilito, que é unida através de uma corda com o corpo B, que está pendurado. Essa corda, ela passa por uma polia. Beleza? Então, vamos lá. Se a massa dele vale 2 kg, a massa do B vale 13, a gravidade vale 10, a primeira pergunta aqui, ele pede para nós representar todas as forças. Esse aqui é um passo fundamental, porque eu vou analisar quais são as forças que são pertinentes ao movimento, certo? Isso é uma coisa muito importante. A gente tem que preparar o terreno para depois chegar no resultado final de maneira correta. É melhor gastar um tempinho agora do que ficar corrigindo o erro depois. Pois bem, o que acontece aqui? A primeira coisa que a gente tem são os pesos, né? Então, o peso do A é igual a 20 newtons, o peso do B vale 30 newtons. Por quê? P é igual a vezes G, certo? Peguei a massa de cada um, multipliquei pela gravidade. Além disso, nós temos a força de tração, certo? Que une essas cordas aqui. Além disso, também nós temos a chamada força normal, que é a força relacionada com o bloco MA aqui, que está apoiado sobre a superfície. Pois bem, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, meus queridos, é montar as equações. Que equação que é essa? Muito simples. Eu vou pegar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E vou aplicar essa equação para cada bloquinho. Então, o que acontece? No bloco MA aqui, né, você percebe que existe uma relação de movimento, certo? E eu posso montar essa equação da seguinte forma. Primeiro, veja o que eu fiz aqui. Você tem uma linha de movimento. O movimento, nesse caso, ele está atuando na horizontal no MA da esquerda para a direita e para o MB de cima para baixo. Eu defini o seguinte, o que está a favor do movimento eu classifiquei como forças positivas. Então eu fiz isso. Segunda coisa que eu vou fazer é analisar as forças que estão nessa direção, não no mesmo sentido, mas na mesma direção, certo? Ou seja, se o movimento do A é horizontal, eu só vou trabalhar com forças horizontais. Se o movimento do B é vertical, eu vou só trabalhar com forças verticais. Por esse motivo, o peso do A não é pertinente para mim, certo? Então veja o que eu fiz.
Coloquei as forças e depois eu vim aqui, fiz uma gabaritada. Essa gabaritada que eu falo para vocês é conforme a direção do movimento, certo? Lembre-se que direção a gente trabalha como horizontal e vertical, certo? Não coloca sentido nessa parte. E aí, a partir disso, eu monto as equações, que vai ficar o seguinte: a primeira tração, no caso aqui, a primeira força sobre o A vai ficar tração igual massa vezes aceleração, ou seja, tração T é igual 2 vezes A. Por que 2? 2 é a massa do corpo A. No B, o que vai acontecer? O B eu vou ter duas forças resultantes aqui. Melhor dizendo, duas forças que formam a resultante, que seria o peso de 30 e a tração como sendo negativa nesse caso. Por que negativa, professor? Porque está no sentido oposto, certo? Então vai ficar 30 menos T é igual a massa do B, que é 3 vezes A. Então percebam que eu tenho duas equações aqui, certo? Duas equações e duas relaçõezinhas ali. Pois bem, feito dessa forma aqui, a gente vai achar o seguinte: se eu resolver esse sistema, certo? Se eu resolver esse sisteminha aqui, eu vou achar a aceleração, que a aceleração é igual a 6 metros por segundo. Como é que eu resolvo isso, professor? Muito simples. Você pode pegar essas equaçãozinhas aqui e somar, certo? E aí você acha esse valor aqui. Então, repetindo, vamos lá. Coloquei todas as forças, defini o movimento a favor do movimento positivo contra o movimento negativo. Vi somente as forças que estão nessa mesma direção. Montei as equações. Corpo A, tração é igual M vezes A. Corpo B, peso B menos tração é igual MB vezes A. Substituir os valores que eu sei, eu posso resolver esse sistema. De que forma? Eu somo isso, eu vou perceber que o T vai se cancelar, eu acho o valor da aceleração. Achei o valor da aceleração, fiz o item B. E aí, para achar a tração é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor da aceleração em uma das duas. E se eu fizer isso, eu vou achar a tração, que vale 12. Certo? Então, vamos lá. Agora eu vou deixar para vocês uma atividade para vocês poderem fazer aqui comigo. E vou dar um tempinho para vocês. Uma questão, inclusive, caiu na Federal há um tempo atrás. Inicialmente, uma caixa de A de 30 kg, apoiada no alto de um edifício, está presa por um fio por outra caixa B de 20 kg, suspensa na lateral do prédio, conforme a figura ao lado. Quando o sistema é solto, observa-se uma movimentação das caixas. Desprezando-se a massa do fio e da rodana e considerando o sistema sem atrito, gravidade como 10, ele pergunta qual a aceleração do sistema e a tração do fio. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem isso, daqui a pouco a gente volta para poder discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram fazer o exercício? Vamos lá. Pois bem, então, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou colocar as forças que estão atuando sobre o sistema. Eu sei que tem a tração, né, da corda ali envolvida, e existe o peso, que nesse caso é o peso que movimenta tudo isso, certo? Então, nós temos essa relação aqui. O que eu vou fazer? Agora eu vou montar as equações, certo? Como é que eu monto essas equações? Lembra a regrinha que eu falei para vocês anteriormente, né? A relação aqui do movimento? Então você vai fazer o seguinte, como eu sei que existe um movimento relativo entre eles, porque o A está indo para a direita e o B está descendo, eu posso classificar como essa tração como sendo positiva, certo? A tração do A, o do B eu vou trabalhar a tração essa como negativa e o peso atuando para baixo, certo? Fazendo isso aí eu vou montar o sistema de equações como eu disse para vocês, utilizando a segunda lei de Newton. Então nós vamos ter o seguinte, que a tração é igual a massa do A vezes a aceleração. Isso aqui é a equação do A. Eu vou fazer a mesma coisa para o B. O peso do B menos a tração desse é igual a massa vezes a aceleração. Se eu vim aqui substituir os valores, eu vou ter o seguinte, que a tração vai ser igual a 30 vezes A. Por que 30, né? Por causa do peso do bloco, a massa do bloco A. E na segunda equação eu vou ter 200 menos tração é igual a 20 vezes A. Por que 200? Peso do B com a sua respectiva massa. Aí agora eu vou fazer um pouquinho mais elaborada a questão de como resolver essa aceleração caso você teve dúvida. Olha aqui ó, como é que a gente faz. Você vem aqui e soma as duas. Na hora que eu somo eu vou ter o seguinte, 200 mais T com menos T é igual a 30A mais 20A, certo? E aí eu resolvo essa brincadeira. Eu vou achar aqui, vou isolar o A, né, porque os T foram cancelados, eu vou achar a aceleração igual a 4 metros por segundo. Beleza? Então veja como é que eu montei o sisteminha, né? Nesse caso eu deixei o exercício mais limpo. Eu eliminei aquelas forças que não são pertinentes, por exemplo, o peso do A, a força normal e assim por diante. Beleza? Agora, vamos baixar a tração. Se eu sei que a aceleração vale 4 metros por segundo, eu utilizo qualquer uma delas para poder resolver o exercício aqui, certo? Então, vou substituir. Eu vou substituir na primeira, que eu não sou bobo, é muito mais fácil, né? Porque só tem uma letrinha ali. Então vai ficar T igual a 30 vezes 4. Se eu resolver isso, eu acho que o T, que é a tração, vale 120. Ah, professor, será que dá certo se eu fizer na outra? Claro que dá aqui, cara. Aqui a gente mostra, olha aqui, ó. Certo? O que você vai ter? 200 menos T é igual a 20 vezes 4, certo? E você terá o seguinte. Resolvendo a equação, você terá menos T igual a 80, né? Porque 20 vezes 4 é 80, com menos 200. Se passa para o outro lado subtraindo. Se eu resolver isso aqui, eu vou achar menos tração é igual a menos 120. E aí, multiplico por menos 1, eu acho o mesmo valor. Beleza? Bem, meus queridos, nessa aula aqui, nós fizemos algumas aplicações de exercícios, certo? Com relação ao sistema de blocos e força resultante. Refaça exercícios aí no seu caderno, copie essa questão de volta e qualquer dúvida, discuta com o seu professor. Espero que vocês tenham gostado e até mais.